Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos para mais uma aula de noções de direito administrativo voltada para o concurso das sedes do Distrito Federal. Nesta aula, vamos estudar um conteúdo extenso e muito importante para a prova: Estado, Governo e Administração Pública, conceito de direito administrativo. Ato administrativo, agentes públicos no Distrito Federal com base na Lei Complementar Distrital nº 840 de 2011. Poderes da Administração Pública, a Portaria Conjunta nº 2 de 2018 e a Lei Distrital nº 5.184/2013. Esse é um tema central para quem busca aprovação em concursos da área administrativa, especialmente no Distrito Federal. A banca costuma cobrar tanto conceitos teóricos quanto aplicações práticas dessas normas. Vamos direto ao ponto. Começando pelo Estado, Governo e Administração Pública. Estado é a organização político-jurídica de uma sociedade, dotada de soberania, território, povo e governo. O Estado brasileiro é uma república federativa, formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os elementos constitutivos do Estado são três: povo, que é o conjunto de pessoas que compõem a nação; território, que é o espaço geográfico onde o Estado exerce sua soberania; e governo, que é o conjunto de órgãos e autoridades responsáveis pela condução política do Estado. Governo é a expressão política do Estado. É o conjunto de poderes e órgãos constitucionais responsáveis pela função política de direção e comando. O governo define as grandes diretrizes, as políticas públicas e as decisões de caráter político. A administração pública é o aparelho estatal responsável por executar as decisões políticas e prestar os serviços públicos. Enquanto o governo decide, a administração executa. A administração pública pode ser entendida em dois sentidos: sentido subjetivo, que se refere aos órgãos, agentes e entidades que exercem a função administrativa, e sentido objetivo, que diz respeito à própria atividade administrativa exercida pelo Estado. A administração pública brasileira se organiza em administração direta, composta pelos órgãos integrados à estrutura da União, Estados, DF e municípios, e a administração indireta, composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora vamos para o direito administrativo. Direito administrativo é o ramo do direito público que estuda os princípios e as normas que regem a organização, o funcionamento e o controle da administração pública. O conceito de direito administrativo pode ser apresentado como conjunto de princípios jurídicos que regem a atividade administrativa, os agentes públicos, os órgãos e as entidades que compõem a administração pública. O objeto do direito administrativo é a função administrativa do Estado, incluindo a organização administrativa, os atos administrativos, os contratos administrativos, os serviços públicos, os bens públicos, os agentes públicos, a responsabilidade do Estado e o controle da administração. As fontes do direito administrativo são as origens das normas aplicáveis a esse ramo. As principais fontes são: a lei, que é a fonte primária e principal. A Constituição Federal é a fonte maior, seguida pelas leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A doutrina, que é o conjunto de interpretações e ensinamentos dos estudiosos do direito administrativo. A jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais sobre determinadas matérias. Os costumes administrativos, que são as práticas reiteradas da administração quando não contrárias à lei. Os princípios gerais do direito, que são valores fundamentais como boa-fé, segurança jurídica e proporcionalidade. Agora vamos estudar o ato administrativo. Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público. Os requisitos ou elementos do ato administrativo são 5: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência é o poder atribuído por lei a determinado agente para a prática do ato. Só pode praticar o ato quem tem competência legal para isso. Finalidade é o resultado que a administração pretende alcançar com a prática do ato. Todo ato administrativo deve buscar o interesse público. Forma é o modo de exteriorização do ato. Em regra, os atos administrativos devem ser escritos, mas a lei pode prever outras formas. Motivo é a situação de fato e de direito que justifica a prática do ato. É a causa que leva a administração a agir. Objeto é o conteúdo do ato, ou seja, aquilo que o ato determina, autoriza, certifica ou declara.
Os atributos do ato administrativo são características especiais que os distinguem dos atos privados. Os principais são: presunção de legitimidade, que significa que o ato é considerado válido até prova em contrário. Imperatividade, que é a capacidade do ato de impor obrigações independentemente da concordância do particular. Autoexecutoriedade, que permite à administração executar o ato diretamente, sem necessidade de autorização judicial prévia, em determinados casos. Tipicidade, que significa que o ato deve corresponder a uma figura definida em lei. A classificação dos atos administrativos pode ocorrer de várias formas. Quanto aos destinatários, podem ser gerais, quando atingem pessoas indeterminadas, ou individuais, quando atingem pessoas determinadas. Quanto ao alcance, podem ser internos, quando produzem efeitos dentro da administração, ou externos, quando produzem efeitos perante terceiros. Quanto ao objeto, podem ser atos de império, praticados com supremacia sobre o particular, ou atos de gestão, praticados em condições de igualdade. Quanto ao grau de liberdade, podem ser vinculados, quando a lei determina todos os elementos, ou discricionários, quando há margem de escolha pelo administrador. As principais espécies de atos administrativos são: atos normativos, como decretos, regulamentos, regimentos e resoluções. Atos ordinatórios, como instruções, circulares, portarias e ordens de serviço. Atos negociais, como licenças, autorizações, permissões e admissões. Atos enunciativos, como certidões, atestados, pareceres e apostilas. Atos punitivos, como multas, interdições e apreensões. Agora vamos falar da extinção do ato administrativo. A extinção do ato administrativo pode ocorrer por diversas formas. A cassação ocorre quando o beneficiário do ato descumpre condições que deveriam ser mantidas para a permanência do ato. É uma sanção aplicada porque o particular deixou de cumprir requisitos legais. A anulação ocorre quando o ato é ilegal, ou seja, quando apresenta vício em algum de seus requisitos. A anulação produz efeitos retroativos, desfazendo o ato desde a sua origem. Pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. A revogação ocorre quando a administração decide retirar um ato válido por razões de conveniência e oportunidade. A revogação só atinge atos discricionários e produz efeitos a partir da decisão, sem retroagir. A convalidação é a correção de vícios sanáveis em atos administrativos, permitindo sua manutenção com efeitos retroativos. Nem todo vício pode ser convalidado, apenas aqueles relativos à competência e à forma, quando não causarem prejuízo ao interesse público ou a terceiros. Agora a decadência administrativa. Decadência administrativa é a perda do direito da administração de anular seus próprios atos quando ultrapassado o prazo legal. No âmbito federal, a Lei nº 9.784/99 estabelece o prazo de 5 anos para a administração anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários de boa-fé. No Distrito Federal, aplica-se a Lei nº 2.834/2001, que também estabelece regras sobre processos administrativos e prazos. A decadência administrativa protege a segurança jurídica e a estabilidade das relações. Agora vamos estudar os agentes públicos no Distrito Federal. Agente público é toda pessoa que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função pública. No Distrito Federal, o regime jurídico dos servidores públicos é regido pela Lei Complementar Distrital nº 840 de 2011. A Constituição Federal estabelece disposições aplicáveis aos servidores públicos, como a exigência de concurso público para investidura em cargo ou emprego público, a irredutibilidade de vencimentos, o direito à estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, entre outras garantias. Cargo público é o lugar criado por lei na estrutura da administração, com denominação própria, atribuições específicas e remuneração fixada em lei. Emprego público é a relação de trabalho regida pela consolidação das leis do trabalho, presente nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Função pública é o conjunto de atribuições conferidas pela administração, podendo ser função de confiança, exercida exclusivamente por servidores de cargo efetivo, ou função temporária para atender necessidade excepcional. Provimento é o ato pelo qual o servidor é investido em cargo público. As formas de provimento previstas na LC 840/2011 são: nomeação, que é a forma originária de provimento, podendo ser em caráter efetivo ou em comissão. Reversão, que é o retorno do servidor aposentado à atividade. Aproveitamento, que é o retorno do servidor em disponibilidade. Reintegração, que é o retorno do servidor demitido quando sua demissão é invalidada.
Recondução, que é o retorno do servidor ao cargo anterior. Readaptação, que é a investidura em cargo compatível com limitação física ou mental. Promoção, que é a passagem de um nível para outro na carreira. Vacância é a situação em que o cargo público fica sem titular. As hipóteses de vacância são exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, readaptação e perda do cargo. Efetividade é a situação jurídica do servidor aprovado em concurso público e nomeado para cargo efetivo. Estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público, adquirida após 3 anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo, mediante avaliação especial de desempenho. O servidor estável só pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar ou avaliação periódica de desempenho, sempre assegurada ampla defesa. Vitaliciedade é a garantia especial conferida a alguns agentes públicos, como magistrados e membros do Ministério Público, que só podem perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Ela pode ser composta por vencimento básico e vantagens, como adicionais gratificações e indenizações. A LC 840/2011 estabelece regras sobre remuneração, proibição de redução de vencimentos e teto remuneratório, que no DF corresponde ao subsídio do governador. Agora os direitos e deveres dos servidores. Entre os direitos dos servidores do DF, a LC 840/2011 prevê remuneração, férias, licenças, adicionais, gratificações, direito à associação sindical, à greve e outros direitos constitucionais. Entre os deveres destacam-se: exercer com zelo as atribuições do cargo, ser leal à instituição, observar normas legais e regulamentares, cumprir ordens superiores, atender com presteza ao público, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, entre outros. As proibições incluem ausentar-se do serviço sem autorização, usar cargo para proveito pessoal, coagir subordinados para filiação partidária, receber propina, praticar usura, entre outras condutas vedadas. A responsabilidade do servidor pode ser civil, penal e administrativa. Essas responsabilidades são independentes e podem cumular-se. Responsabilidade civil decorre de ato doloso ou culposo que cause prejuízo ao erário ou a terceiros. Responsabilidade penal decorre da prática de crime. Responsabilidade administrativa decorre do descumprimento de deveres funcionais. O processo administrativo disciplinar é um instrumento para apuração de infrações funcionais e aplicação de penalidades. Deve garantir ampla defesa e contraditório. As penalidades previstas na LC 840/2011 são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função de confiança. Agora vamos para os poderes da administração pública. Poderes administrativos são instrumentos conferidos à administração para cumprir suas finalidades. Poder hierárquico é o poder de organizar internamente a administração, distribuindo competências, fiscalizando atividades, dando ordens, delegando e avocando competências. Poder disciplinar é o poder de aplicar sanções aos agentes públicos e às pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Ele decorre da hierarquia e da supremacia da administração. Poder regulamentar é o poder de editar atos normativos gerais para dar fiel execução às leis. É exercido principalmente pelo chefe do executivo por meio de decretos. Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração para condicionar e restringir o uso de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade. Exemplos: fiscalização sanitária, ambiental, de trânsito, de construções. Os atributos do poder de polícia são discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Agora o uso e o abuso do poder. Uso do poder é o exercício legítimo das competências conferidas aos agentes públicos, respeitando os limites legais e buscando o interesse público. Abuso de poder é o exercício ilegítimo ou excessivo do poder. Pode ocorrer de 2 formas. Excesso de poder, quando o agente ultrapassa os limites de sua competência. Desvio de poder ou desvio de finalidade, quando o agente pratica o ato com objetivo diverso daquele previsto em lei. O abuso de poder torna o ato ilegal e sujeita o agente à responsabilidade administrativa, civil e penal. Agora vamos falar da Portaria Conjunta número 2 de 2018 da CDSMIL e CEPLAG,
Essa portaria estabelece normas complementares relativas ao cargo de técnico administrativo no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Ela define atribuições, competências, requisitos de investidura, jornada de trabalho e outras disposições específicas para o exercício do cargo. O técnico administrativo exerce atividades de apoio técnico e administrativo, incluindo elaboração de documentos, organização de arquivos, atendimento ao público, processamento de informações, apoio logístico e execução de rotinas administrativas. É importante que o candidato conheça essa portaria para compreender as atribuições específicas do cargo ao qual concorre. Agora vamos para a Lei Distrital nº 5.184/2013. Essa lei reorganiza a carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, mas também se aplica em alguns aspectos a outras carreiras do GDF. A lei trata de estrutura remuneratória, desenvolvimento funcional, requisitos para progressão e promoção, jornada de trabalho e outras disposições relativas aos servidores. Para o concurso das sedes é importante compreender como essa lei se relaciona com a organização das carreiras e com os direitos funcionais dos servidores do Distrito Federal. A lei estabelece princípios como mérito, capacitação, desempenho e valorização do servidor. Para fechar, vamos resumir os principais pontos desta aula. Estado é a organização político-jurídica com povo, território e governo. Governo é a direção política do Estado. A administração pública executa as decisões políticas e presta serviços. Direito administrativo estuda as normas que regem a administração pública. As fontes do direito administrativo são lei, doutrina, jurisprudência, costumes e princípios. Ato administrativo possui 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os atributos do ato são presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. A extinção do ato pode ocorrer por cassação, anulação, revogação ou convalidação. Decadência administrativa é a perda do direito de anular atos pelo decurso do prazo. Agente público é quem exerce função pública. A LC 840/2011 rege os servidores do DF. Provimento é a investidura em cargo público. Vacância é a situação de cargo sem titular. Efetividade, estabilidade e vitaliciedade são garantias de permanência no cargo. Os servidores têm direitos, deveres e estão sujeitos a responsabilidades. O processo administrativo disciplinar apura infrações funcionais. Os poderes administrativos são hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. O abuso de poder pode ser excesso ou desvio de poder. A Portaria Conjunta nº 2 de 2018 define atribuições do técnico administrativo. A Lei Distrital nº 5.184/2013 trata da carreira e do desenvolvimento funcional. No concurso das sedes do Distrito Federal, esse conteúdo deve ser estudado com muita atenção, pois representa a base do direito administrativo aplicado à realidade do serviço público distrital.